Jornal da Manhã. Entrevista. Nosso contato neste momento é com a deputada federal Simone Marqueto. Bom dia, deputada. Deputada está aqui sendo conectada já nesse instante. Bom dia, deputada. Santo dia, Kiko, santo dia a todos que acompanham a Jovem Pan Sorocaba. Uma alegria sempre falar com vocês. Olha, deputada Simone, a senhora está no primeiro mandato, né? Participa é vice-coordenadora da bancada paulista, são 77 deputados, mais 3 senadores, e a senhora já no primeiro mandato participa desta importante função. É representante, é vice-presidente aí também da comissão, ou participa da comissão de comunicação da Câmara dos Deputados, enfim. E aí, de repente, a gente vê uma cena cotidiana, né? Que é esses grandes shows nacionais e internacionais que vêm para o Brasil, e a gente vê pessoas sendo exploradas pelo cambista, e imediatamente, né? E rapidamente a senhora se movimentou, né? Tem reunião nesta quarta-feira com o secretário nacional de defesa do consumidor, né? E a senhora protocolou o projeto, o PL, projeto de lei que define como crime contra a economia popular a venda de ingressos de competições esportivas, audições musicais, apresentações teatrais ou quaisquer outros eventos de diversão e lazer por preços superiores aos fixados pelas entidades promotoras do evento. É realmente um assunto muito importante e de abrangência nacional. Como é que surgiu isso, deputada? Como é que a senhora foi rapidamente conectada com esta importante situação que agora vira um projeto de lei e deve tramitar com uma certa urgência? Isso, Kiko, na verdade, a gente está sempre antenado com o que acontece, né, em nosso país, e eu fui procurada por jovens. Entre os jovens, a minha filha indignada com a escola, vendo, minha filha tem 11 anos de idade. Sim. E ela trazendo para mim: mamãe, o pessoal tá querendo comprar o show e não consegue o ingresso, que absurdo, a gente fica na fila e chega no momento a proximidade da fila, nem tem ingressos mais, e os pais comentando. E aí ela disse assim para mim: você tem que fazer alguma coisa. Eu falei: pera um pouquinho, vamos aqui ver. A gente realmente, de fato, nós temos aí um país que tem essa experiência cultural do cambista e que nunca ninguém fez nada. E eu fui então entrar na equipe técnica da Câmara para a gente poder entender se existia alguma lei, né, no combate a esse tipo de ação, porque é um absurdo. Por exemplo, a gente está falando agora do show da Taylor Swift, mas a gente está falando de diversos outros eventos, e até eu recebi denúncias, Kiko, até de festas juninas da nossa região, quando abre espaço para cantores da nossa região, sertanejo, enfim. Sim. E aí de convites que são 100, vai para 500, 300, para R$1.000. E aí isso é um crime contra a economia popular, né? Não dá para isso acontecer. E não tinha nada. Nós temos alguma coisa falando para o futebol especificamente, mas mesmo assim hoje não prevê crime, prevê só a fraude, né? Mas Perfeito. O recolhimento são leis mais brandas. Perfeito. E a gente entrou pesado, porque infelizmente o nosso país, se não pegar no bolso e também não pegar de uma forma mais pesada, isso continua. Então a gente entra para constituir na lei, que é de 53, imagina. Nossa, só. Totalmente desatualizada, né? Perdão, a lei de 51, dia 26 de dezembro de 51, e ela diz: sem prejuízo do disposto no Código Penal, ou seja, ela fala, recolhe lá e pronto. Perfeito, né? Perfeito. Então, é um absurdo isso, e a gente sabe que a cada vez mais essas pessoas vão se articulando, elas vão, virou uma máfia, né, do cambista, um superfaturamento gigantesco, absurdo. E aí a gente então protocola o projeto de lei, a gente começa a ter destaque entre os jovens, essa procura para entender. Alguns jovens, eu achei muito interessante, colocando a lei na íntegra nas suas redes sociais. Que legal. Apoiando a lei, e é isso que a gente está aqui, agora, né? Para de fato a senhora, representar essa juventude aí. A senhora tem contato hoje, né, com o secretário
Nacional de Defesa do Consumidor. E aí a gente sabe que às vezes os projetos na Câmara, eles são protocolados e acabam entrando no túnel do tempo, né? Porque depois ele tem que passar no Senado, é toda uma tramitação. A senhora estabeleceu algum diálogo com o presidente, com o presidente Arthur Lira, com o presidente do seu partido, o Baleia Rossi, colegas da sua bancada? Como é que a senhora, no diálogo no Senado, como é que a senhora está encaminhando para que esse projeto não perca a força que a comunicação dele aconteceu em redes sociais, em muitos sites, inclusive em algumas das redes sociais, o quinto está entre os 5 ou 10 assuntos mais falados no Brasil. Então, assim, como é que a senhora não vai perder essa onda? Hoje nós batemos ontem o 7º assunto mais falado do Brasil, né? E também fora do país nós já tivemos destaques de sites internacionais, próprio Instagrams, né, oficiais aí dos fã-clubes da cantora aqui no Brasil. Ontem mesmo nós tivemos um trabalho durante todo o dia com o nosso presidente Baleia Rossi e com o Isnaldo, que é o líder de bancada. Ele levou a discussão logo pela manhã para o colegiado dos deputados, que são aqueles partidos que formam os blocões. Perfeito. Né, os republicanos, o MDB, enfim, nós estamos dentro desse blocão. Nós já pulamos uma etapa que eu fiquei muito feliz, que para mim já foi um avanço, uma vitória. Nós protocolamos, já temos número projeto para a urgência. Então nós já conquistamos o requerimento de urgência, e isso já tira das comissões. Perfeito. Então esse projeto vai direto para o plenário. Ontem mesmo eu conversei com o presidente Arthur Lira, e ele estava um pouco resistente para colocar nessa semana, que seria ontem e hoje, né? Mas ele me garantiu que na quarta-feira deve colocar em discussão. Então a gente vai torcer agora, e agora a população tem que estar junto comigo, me ajudando aí, para a gente estar nas redes sociais, cobrando também nosso presidente Arthur Lira, mostrando para ele essa importância, marcando ele, pedindo atenção para que paute, porque assim, ele já está pronto, todo o trâmite que nós poderíamos ter feito para ele ir direto ao plenário, porque o que acontece? Quando a gente coloca o requerimento de urgência, ele é aprovado e vai já para a votação do mérito. A gente corta a etapa, não que as comissões não sejam necessárias, claro que elas são necessárias. Eu faço parte da comissão de comunicação, sou vice-presidente, vou estar lá agora em reunião, estou a caminho dessa reunião. Mas é um projeto de lei que tem que dar uma resposta imediata já à população. A população está vivendo isso, está sentindo isso, está clamando isso. E nós, deputados federais, estamos lá, de fato, para defender e representar a população. Então, a gente tem uma unanimidade de desejos, comentários. Até tem uma mãe que ela, nesses comentários todos de Twitter, de TikTok, vídeos que eles estão gravando, e quem gravar e se manifestar, eu peço que me marque para a gente está documentando tudo isso também, uma mobilização da população, que ela falou, não imaginava que um show de fato fosse acabar com um problema sério no país. Então, essa mobilização vem da população, a gente tem que dar essa entrega. Rio de Janeiro, agora, entrando em contato comigo, as associações que vendem os ingressos, enfim, a gente está com diversas associações. E por isso também essa reunião na cobrança do secretário nacional de defesa do consumidor, que de fato representa o governo. Então, se ele quiser também fazer uma telefonema lá e põe em pauta, põe em pauta. Olha, a parte estrutural Câmara, conquistar votos dos deputados para colocar para a mesa, e a mesa já aprovou. Então, assim, o número, né, já temos a lei, já temos número, já temos o número de urgência. O Senado, a senhora está esperando ainda no Senado a passagem pela Câmara, né? É mais prudente agir. O Senado vai depois. O Senado vai depois, mas a senhora já tem algum contato no Senado ou está aguardando ainda a passagem pela Câmara? Vamos passar pela Câmara, que é mais fácil para a gente trabalhar com o Senado, porque eu conversando com os deputados, a gente não encontrou resistência, eles têm entendido o quanto é importante esse projeto de lei. Então a gente agora tem que trabalhar para que o presidente Arthur Lira coloque em pauta. Essa é a nossa próxima missão, para dar tempo, é isso que eu quero até passar o recado para jovens e pais e quem estiver nos acompanhando na Jovem Pan, qual é o meu desejo? Que dê tempo da lei já está em vigor e para que a gente possa dar continuidade
aos eventos que nós temos no Brasil sem esse problema da ação de cambistas. Deputada, então assim, só pra gente, eu quero falar de mais coisas com a senhora, mas assim, como é que quem está nos ouvindo pode colaborar fazendo pressão? O que essa pessoa pode fazer? Tem no seu Instagram, que é Simone Marqueto, no Facebook Simone Marqueto, o que as pessoas podem... No Twitter, o que as pessoas podem fazer, o que elas devem fazer, marcar o nome do deputado Arthur Lira, fazer hashtag Arthur Lira, o que as pessoas podem fazer para colaborar que esse projeto continue nessa onda grande e que ela vá até passada pela questão da urgência, que já passou, que vá a plenário para votação. Isso, as pessoas já fizeram um movimento da continuidade, a gente não pode parar até que ela seja aprovada. É o hashtag a lei Taylor Swift Simone Marqueto, hashtag Arthur Lira. Legal. Aí ele vai entender a pressão, marcá-lo, o arroba também. Agora é pro presidente, a gente tem que fazer uma movimentação aí pro presidente da Câmara, tá na mão dele. Mas a senhora sabe que vai, porque a senhora não ia esperar que ele fosse pautar sem diálogo. A senhora deve ter muita gente aí somada, né, do seu partido e de outros partidos, de comissões importantes, de colegas parlamentares, que também têm acesso ao presidente, e acredito que ele não vá deixar de ter a sensibilidade que essa pauta tem para a área de cultura, entretenimento, lazer, esporte desse grande país aqui que é o Brasil. E parabéns pelo protagonismo, né? A senhora rapidamente entende essa engrenagem que é a Câmara Federal, então com pouco tempo tem chance de aprovar uma lei no primeiro mandato, com 6 meses, menos de 6 meses de mandato parlamentar. Então, realmente mostra aí a sua capacidade. Não é diferente daquilo que a senhora transformou a cidade de Itapetininga de uma cidade para um outro patamar aí nos seus 6 anos de governo, já que foi até reeleita e continua tendo carinho aí da nossa querida Itapetininga. Olha, a senhora prestigiou o relançamento da Frente Parlamentar Mista contra o aborto em defesa da vida. Foi ontem que aconteceu a 16ª, vai acontecer, né? Aconteceu a 16ª edição da Marcha Nacional da Cidadania pela Vida contra o Aborto. De concreto, o que a gente pode imaginar dessa sua presença e o que está sendo trabalhado e feito bastante barulho aí para a sociedade nesse tema tão importante que é o valor da vida humana, seja ela em que fase possa estar. Exatamente, eu sou vice-presidente hoje da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana. A gente está indo para essa reunião agora em discussão. A gente nos preocupa muito porque o Supremo Tribunal Federal, algumas pautas, tem tirado do Congresso para colocar em votação dos ministros. Então, nós temos, por exemplo, 2 assuntos que nos interessam muito, que é defender a família em relação contra o aborto e também contra as drogas. Então, a gente está fortalecendo essas frentes parlamentares. A gente também atua, eu faço parte de diversas reuniões da Frente Parlamentar Evangélica também, para que a gente possa, nessa defesa dessas pautas. Então, agora, qual é a nossa unidade? Nós vamos estar unidos, e ontem eu fiquei muito feliz com o nosso cardeal, que é o Dom Paulo, aqui de Brasília, que é da Diocese de Brasília, que nos abraçou, esteve comigo. Nós celebramos pela primeira vez uma missa na capela, que até então é ecumênica da Câmara Federal, e nós entendemos assim que aquela capela pouco usada que era, os evangélicos fazem suas reuniões sempre nas comissões e outras manifestações religiosas, enfim, que tem na Câmara, em outras comissões, e nós abraçamos a capela, o cardeal esteve conosco lá, nós conquistamos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, do Santuário de Aparecida, fizemos a entronização dessa imagem na capela, juntos com o cardeal, com a diocese, e agora nós estamos fazendo uma pauta, discussões, para que a gente possa levar à ministra a importância desse assunto para nós católicos, nós cristãos. Então não é só uma passeata, não é só uma discussão. A gente está pautando, colocando projetos que são em discussão. Ontem mesmo nós temos uma lei chamada Não é Não, ela passou em regime de simbólica, ou seja, quando o colégio de líderes votam, os deputados nem têm o seu voto registrado ali, porque é uma discussão de líderes da Câmara, mas que eu não concordo e que nós mexemos na lei. Então, porque o fato é que não é só você dar o voto sim ou o voto não.
é atualizar o texto, é mexer no texto, já que vai para uma discussão, então que a gente possa dar uma resposta mais próxima daquilo que a sociedade precisa, claro, e que é o importante. Então, prejudicava muito comerciantes, uma moça que é assediada dentro de um restaurante, o restaurante é responsabilizado. Eu briguei muito por isso, porque eu fui gestora, eu sei o quanto eu impulsiono os empresários do nosso município que geram emprego. Então, tem pautas que às vezes deputados, com todo respeito, não têm experiência do executivo e faz só por fazer. Perfeito. Então a gente tem que trabalhar isso. Então a gente não pode deixar que essas pautas vagas só para a internet, só para fazer fama ou só para atender uma categoria, ela seja levada adiante com votação e receber o seu sim. Então nós estamos trabalhando com o Congresso, nós já estamos alinhados com os senadores católicos, foi criado, a nosso exemplo, a Frente Parlamentar também distrital aqui de Brasília, que dá essa força. Perfeito. E agora a gente vai estar com o secretário também, o novo secretário da CNBB. Então essa mobilização nós estamos trabalhando, e eu recebi uma abertura, uma acolhida da Diocese de Brasília, que eu estou muito feliz. Então a gente está atuando diretamente em pautas que para a defesa da vida, da família, dos nossos jovens. E eu sempre falo isso. Eu, enquanto mulher, e falo isso para minha filha, para as mulheres que eu converso, para as mulheres que estão nos ouvindo. A gente não precisa falar eu sou feminista, eu vou brigar, eu vou arrancar roupa, eu vou para discussão. Não. O meu ponto de vista, respeito todos, mas o meu ponto de vista é trazer a docilidade, a firmeza, é trazer o amor, a paz, que Nossa Senhora colocou durante toda a história da humanidade, para levar o amor. E quando a gente tem nas famílias amor, estrutura, respeito, carinho, a gente com certeza vai ter dias melhores. É isso que está faltando hoje em nossas vidas. Legal. A saúde mental das pessoas está afetada. E muitas dessas situações, o amor, a paz, a oração, Deus faria grande diferença. Olha, a gente faz, né? A gente tem notado, eu falo com a deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, ela que tem base aqui na região metropolitana de Sorocaba, mais precisamente, fortemente em Itapetininga, mas em toda a região metropolitana aqui de Sorocaba, inclusive região da qual ela foi presidente do Conselho da região metropolitana também, com uma folha de serviços prestados à nossa região metropolitana. A senhora, me parece assim, foi bem sensível a um projeto que teve certa polêmica e que parou no Senado e pelo jeito não vai andar do Senado, mas ele foi aprovado contra o seu voto, que é o texto, a senhora votou não ao projeto de lei que prevê prisão a quem criticar políticos e autoridades. A senhora foi firme, deve ter tido pressão dos seus colegas, mas manteve uma posição que a sociedade, creio eu, não quer dar essa diferença aos parlamentares ou a questão de discriminação. Eu acho que existem outras formas, né? Já existe a força do parlamentar, mas a senhora entrou em sintonia com a sociedade, ele não saiu, né, da Brasília, não isolou a senhora daquilo que pensa a sociedade grandemente, e a senhora votou contra aí a maioria dos colegas ao projeto de lei que prevê quem critique políticos e autoridades, discrimine políticos e autoridades. Foi corajosa, hein, deputada? É porque é um absurdo isso. Eu sou jornalista, né? Em primeiro lugar, de formação. Deixa, né? Não tem como é que eu vou coibir uma liberdade de expressão? A pessoa pode não gostar de mim, a gente tem que ter respeito? Tem, a gente pede cautela, mas assim, viu, não tem discussão essa lei, é absurdo. E você não sabe o teor dela, que poucas pessoas pegam as leis para poder destrinchá-la. Ela pune gerentes de banco e agências bancárias que não abrirem conta para deputados que já foram presos, ou já que tiveram passagens, ou que já foram julgados, entendeu? Imagina, vou prender você porque você não abriu a conta bancária para mim, porque é absurdo, não tem sentido isso. É verdade. É piada, da vergonha alheia, né? Até brinquei, os jovens falam, passa no crédito ou no débito, que é vergonha, é vergonhoso. Quem aprova uma lei dessa é porque está devendo. Então, eu, como tenho trabalhado sempre com a consciência muito tranquila e limpa, agora, receber uma crítica eu já recebi, desde que eu assumi prefeita.
Tem os que gostam, tem os que não gostam. Não tem como. Mas essa, eu vou fazer o quê? Nem Jesus Cristo agradou, imagina, querer unanimidade, para impossível isso. Muito bem. É um absurdo. Eu acho que as críticas bem colocadas, elas vêm nos chacoalhar, faz refletir, com faz respeito, pensar. né? A crítica com respeito. Porque se não tiver respeito, a lei já pune, né? Se tiver agressão, a lei já pune, lei né? Pra isso, e você vai lá e procura, injúria, e você já procura os seus direitos, que já estão na Constituição. Agora, proteger, imagina, é um absurdo isso, não, jamais teria meu voto a favor. Deputada Simone Marqueto, eu quero agradecer, a senhora teve encontro esses dias em Jundiaí com o governador de São Paulo, eu sei que a senhora tem constantemente mantido esse contato, também no escritório Itapetininga a senhora tem discutido a área de turismo, pauta de turismo, e teve um encontro em Sarapuí, região metropolitana de Sorocaba, com diversos municípios, enfim, o trabalho não para, né? E a relação também com o governador tem sido boa, a senhora tem sido atendida, as reivindicações e a sintonia está boa com o governo do estado? Graças a Deus, eu não posso falar o contrário disso. O governador Tarcísio é um grande parceiro, uma pessoa muito acolhedora, a gente diversos assuntos, a gente discute muito. As pautas que a gente leva para o governador são mais amplas, são mais de gestão. E ele, até a minha experiência enquanto prefeito, ele fala que é bacana porque a gente leva de fato o que acontece, aquilo que eu sempre falo, na ponta com a população. Então eu levei 2 demandas, até queria aqui mencionar e parabenizar uma delas. A gente sabe que sempre saúde é uma demanda grande. Eu faço parte da comissão do combate ao câncer no Brasil e falei isso para o governador, que a gente não pode deixar que as pessoas que quando se depararem com um diagnóstico de câncer, que elas esperem, ficam desesperadas. O primeiro desespero dela é saber da doença, depois o segundo desespero é saber como tratar, porque o sistema SUS sempre teve falhas. E hoje a gente tem trabalhado muito com a DRS, né? Com o Dr. Carlos à frente da DRS. Aliás, o tomógrafo aqui, a área de câncer aqui em Sorocaba tem uma dívida, né? O regional, com o seu trabalho, a pedido da gente aqui, a senhora foi e conseguiu fazer funcionar, inclusive o aparelho que era do governo Dilma, ainda a então deputada Yara Bernardi, estava parado aqui e a senhora foi e mudou realmente a história na área do tratamento do câncer aqui no Hospital Regional, que vem fazendo um excelente trabalho e teve a possibilidade disso acontecer com a sua ação, tanto em São Paulo quanto em Brasília, ainda prefeita, num trabalho de ida e de muita luta aí pela nossa região, que continue assim, né, deputada? Exatamente, e a gente está em sintonia. Então o que nós temos feito? Um planejamento junto à DRS. Quando a gente enviar recursos para a saúde, eu não quero simplesmente, vou mandar para o município X o tal valor. O que é que nós vamos programar para esse município, qual é a deficiência dele, com a visão da DRS, com a visão do prefeito, para fazer um trabalho maior, mais complexo de gestão. Porque muitas vezes eu fui prefeito, eu sei, o deputado manda um recurso para a cidade, ele vai lá e paga a conta, porque sempre vai precisar. E eu tenho falado com os prefeitos, pagar a conta, você vai ter que pagar de qualquer jeito, imagina que eu não existisse, você vai ter que pagar a conta. Claro. Então nós estamos direcionando esses recursos para a saúde e principalmente a questão do câncer. Então a DRS está em sintonia, não é para ter fila de espera, não é para ter esse problema na nossa região. Então a gente está colocando sempre nosso gabinete à disposição, conversando com a DRS, conversando com o governador, e isso tem dado essa agilidade. E também uma novidade para quem é transportador escolar, é uma categoria que eu sempre defendi, que eu sempre apoiei. Nós tivemos associações de Sorocaba, 21 municípios reunidos em Várzea Paulista, toda a nossa região representada pelas suas associações. Quem é condutor, procure pelas suas associações. E estamos trabalhando agora com o secretário da Fazenda junto ao governador para que a gente possa ter a isenção de ICMS a essa categoria, que é tão importante. A gente viu quando tem um acidente, o quanto é trágico isso. Então a gente tem que dar condições para que essas pessoas mantenham o seu veículo em ordem, sempre com frota renovada. Então um incentivo que a gente puder dar para que a gente possa ter uma frota nova, cuidada, motoristas responsáveis, a gente vai trabalhar para isso. Então estamos trabalhando para a redução, para o fim do ICMS, em especial para a categoria transportadores escolares. Muito bem. Deputada Simone Marqueto, semana que vem a senhora deve estar aqui
ao vivo. A gente fará o maior prazer da sua vinda aqui. E aí eu quero falar, a gente sente com as articulações, seja na questão de ministérios, nunca a Câmara, nós estamos vivendo um novo momento de protagonismo do Legislativo, do Congresso Nacional, em especial da Câmara. Eu sinto que o presidente Lula não vai ter maioria durante o governo inteiro, e ele vai ter que negociar causas importantes caso a caso. O Congresso Nacional tem se colocado nesse sentido, e a gente sente também que em muitas situações o Congresso vai ter que agir e não deixar para o Supremo decidir assuntos importantes. O Congresso tem que agir, tem que tomar protagonismo. Nós temos também hoje o sentimento de uma relação estremecida entre o presidente do Senado e o da Câmara, e eu queria discutir isso com a senhora na próxima semana, para a gente entender um pouquinho o que vai ser essa legislatura, muito diferente do que a gente tem visto ao longo dos anos, de força das bancadas, né, de todos os partidos, e do protagonismo do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos Deputados, no sentido de não abrir mão do seu poder e negociar caso a caso. É o sentimento que a gente tem, mas eu quero que a senhora venha falar aqui pessoalmente, viu, deputada Simone? Eu que agradeço, Kiko. Pode contar com a gente para prestar contas, levar as informações aqui de Brasília para nossa região. É para isso que a gente foi eleito, para representar a população, e a população entender o que está acontecendo, ter o nosso apoio quando necessário, e também a população nos apoiar aqui quando necessário para essas movimentações que são tão importantes, que a voz do povo tem de fato vez e tem força. Obrigado, deputada Simone, um grande dia para a senhora, boa reunião agora que a senhora terá na sequência, muitas coisas acontecendo em Brasília, e que continue sendo um mandato de muito protagonismo, de muita força, que a senhora em tão pouco tempo tem mostrado para a gente. Não ia ser diferente, já tínhamos visto a sua força e sua garra enquanto prefeita aqui de Itapetininga, e não é diferente o que a gente tem sentido das comissões importantes, que a senhora já em papel de muito destaque nessas comissões, tem trazido assuntos nacionais como esse. Mês passado já esteve na Globo News, está participando de todos os canais nacionais de notícias, em função da sua percepção, agilidade, garra e articulação em produzir leis já com tão pouco tempo aí no Congresso Nacional. Um grande dia, deputada, um santo dia, né? Obrigada, Kiko, um santo dia, saudade de vocês, até semana que vem, se Até Deus quiser, um vem. beijo. Muito bem, falamos com a deputada Simone Marqueto aqui na Jovem Pan. Café Excelsior, produtos da Padaria Real.